dia. A graça e a paz do Senhor para toda a igreja. Nós estamos vivendo um tempo diferente de todo e qualquer tempo. Eu acredito que a igreja já passou. Um tempo bem atípico a toda a história da igreja. Mas sabe, amados, que a Bíblia diz que Deus, Ele é o Senhor do tempo, das estações. Eu gostaria que você que está na sua casa, visto que nós estamos ministrando para pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, nós estamos dando início à nossa escola dominical, desse domingo, mas nós estamos dando sequência aos nossos estudos, amém? Aqui na igreja Verbo da Vida Barro Duro. Querida, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia aí na sua casa. Nós estamos em uma escola bíblica dominical. Abrisse aí no Evangelho de João, no capítulo 14. Onde diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Então aqui Jesus, ele se comunica de uma maneira segura com seus discípulos. Sabe que é importante essa questão de você se comunicar com seu Pai nesse tempo de uma maneira segura? Porque o Pai tem uma palavra para nós. Jesus, ele tinha uma palavra para os seus discípulos. Hoje, Jesus, ele tem uma palavra para mim e para você, onde você vai ser alcançado aí na sua casa. É por isso que ele, aqui no Evangelho, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Ele diz: não fique atemorizado diante das confusões, diante das circunstâncias, das tribulações. Amados, e em conexão com essa mesma palavra, volte aí para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Jesus também está no sermão profético, e ele fala, no sermão profético, ele fala sobre os princípios das dores. E no versículo 13, o capítulo 13, no versículo 3 diz assim: e assentando-se ele, ou seja, ele, Jesus, no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o versículo 7 do capítulo 13 de Marcos, onde Jesus diz: e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos turbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E eu gostaria que você estivesse com essa palavra. Diante das circunstâncias, diante de tantas coisas, amados, que está no mundo, confusões, as pessoas sem segurança, muitas vezes sem a sua própria convicção de fé. Eu quero que você fique com o que Jesus diz. Diante de tudo isso, não se turbe o vosso coração. Confie em Deus. Confie na pessoa do Espírito Santo que testifica com seu espírito a respeito de todas as coisas. Fique em paz. Deixe que a paz de Cristo, ela venha selar o seu coração. Ela venha transbordar a alegria que já está dentro de você. Amém, queridos? E nessa convicção, nessa unidade com o Espírito Santo, fica com a palavra
e vamos celebrar o Senhor e vamos nos expor à palavra, porque é segurança para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz esteja com todos. Vamos louvar e agradecer, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom. Nós cremos em Sua palavra, nós cremos que a palavra do Senhor tem poder. Aleluia. Você pode ir na sua casa bater palmas? Vamos nos alegrar essa manhã. Nós cremos que tudo é possível. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagres, no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Nós vamos cantar no começo essa canção e eu quero que você aí na sua casa, com alegria, com entusiasmo, louve ao Senhor. Vamos lá? Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagres, no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia, irmão. Tudo vai acontecer na sua vida. O Senhor Deus é o Deus impossível, aquele que faz milagres, aquele que restaura. Aleluia. A presença do Senhor, ela é maravilhosa. Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, cantar louvores ao Teu nome, engrandecer o Teu nome. Um dia em Tua presença, Senhor, é melhor que 1000. Jesus.
esconderijo onde eu posso descansar. O teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, eu não temerei. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força e me levanta por dentro. Eu me lembro, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. No esconderijo onde eu posso descansar. O refrigério do Senhor é aquele que habita, que excede o meu pensar. Por isso eu não temo, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado nos consola, Senhor. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. E sou protegido na tua presença, na tua presença. Me reveste de força e me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, ela tem que ir embora. Em tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença que 1000 dias em outro lugar. Na tua presença
opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é vida, é cura, é restauração pra minha alma. Em outro lugar, a tua presença me reveste de força, e me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença, na tua presença. Oh, Jesus, amado da minha alma, Jesus. Bom dia, amados, graça e paz. Como é que vocês estão? É uma bênção nós estarmos juntos em mais uma escola bíblica para aprender mais do Senhor, da sua palavra, da sua presença, como bem foi ministrado através da música agora há pouco, a presença que transforma, a presença que nos sustenta, que nos faz ir além. E de fato, amados, é uma honra poder estar entrando agora na sua casa, né, poder estar aí com a sua família, poder levar essa palavra que vai trazer crescimento e avanço para a minha vida, para a sua vida nessa manhã. Nós sabemos que durante a escola bíblica do mês de abril nós estamos falando sobre manter-se firme durante a tempestade, né? Esse foi o tema que nós estamos abordando com alguns subtemas. E sabe, amados, na Bíblia, a Bíblia relata que existe, né, um relato lá de uma tempestade que houve e que Jesus, ele anunciou antes da tempestade: passemos para outra margem. Só que no meio da passagem houve uma tempestade. Mas sabe que ele tinha dito que eles iam chegar na outra margem? Será que Deus te deu uma palavra para 2020? E não é porque existe uma tempestade que esteja passando que essa palavra não vai se cumprir, que essa palavra não vai se estabelecer, que essa palavra não vai acontecer na sua vida e na minha vida. Então nós devemos estar firmes a respeito da promessa, a respeito da palavra, a respeito do que Deus ministrou ao nosso coração para esse ano. Então fica firme nessa palavra que vai nos acrescentar nessa manhã. E sabe, queridos, que nesse trajeto, mesmo tendo a tempestade, mesmo a gente buscando estar firme, pode acontecer de algumas...
precisar, vamos dizer assim, de uma palavra de conforto, já que a gente não está podendo se abraçar nesse tempo. Mas o que acontece? É exatamente esse o tema da nossa escola bíblica para hoje, que é: busque a unidade com o corpo de Cristo. Esse é o tema que nós vamos dizer assim, conversar, que nós vamos ministrar, que nós vamos ensinar para você nessa manhã. E o que significa buscar? Buscar significa ir ao encontro de alguém ou algo, encaminhar-se para ou dirigir-se. Então, se diante de uma tempestade, de uma situação, você tem a necessidade de receber algo, uma palavra da parte do Senhor, o tema diz: busque a unidade. E a unidade é o quê? É um esforço entre duas ou mais pessoas com um único propósito. Qual é o propósito da Igreja de Cristo? Nós estarmos nos edificando, nos fortalecendo, nos alimentando, avançando. Então, o que acontece? Nós vamos dizer assim, ministrar nessa manhã sobre busque a unidade. Busque, se levante, né? Se posicione, né? Busque a unidade, busque alguém que possa cooperar, que possa ajudar a você, de repente, nessa situação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. A palavra da fé não nos impede de nós buscarmos, nos associarmos com alguém diante de umas circunstâncias. E para isso, né, o próprio Jesus, amados, a Bíblia diz que existiu um momento que ele precisou, né? Precisou ser socorrido, ser ajudado. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, para nós vermos o posicionamento de Jesus diante de uma situação que ele precisou, vamos dizer assim, de uma ajuda. Que ele precisou do corpo de Cristo. Que ele precisou da unidade. Então, em Mateus, no capítulo 26, você está com a sua Bíblia, né, aí? Afinal de contas, você está na escola bíblica, mesmo estando aí na sua sala, ou na sua cozinha, ou na sua varanda, mas você está na escola bíblica. Então, abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 26. Aleluia. A partir do versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. No versículo 37 diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, amados, Jesus, ele sabia o que estava proposto para ele. Ele sabia o preço que ele deveria pagar pela minha vida e pela sua vida. Mas na hora da tempestade, mesmo ele indo orar, ele chamou os discípulos, né, se ajuntou com pessoas que criam junto com ele. E aí ele pediu para que eles vigiassem, para que eles orassem junto com ele, porque a alma dele estava angustiada naquele momento. Então isso deixa uma lição para mim e para você. Se o próprio Jesus, na hora que ele se sentiu angustiado, na hora que a pressão chegou, ele recorreu a pessoas que poderiam orar junto com ele, que poderia estar junto com ele no mesmo propósito, nós também podemos fazer isso. Não é porque eu tenho a palavra da fé que eu não precise de ajuda. Se fosse assim, amados, a Bíblia não teria estabelecido a igreja e comparado com o corpo de Cristo. Né? Se nós somos um corpo, a Bíblia diz que se uma parte do corpo, ela perece, todos sentem. Né? A Bíblia diz assim: alegrai-vos com aqueles que se alegram, né? E orai com aqueles, ou chorem com aqueles que choram. O que é que a Bíblia está dizendo, amados, para mim e para você? Está dizendo simplesmente: se envolva com o seu irmão, se envolva com a parte de Cristo, que nós somos partes diferentes, mas com um único propósito. Por isso que nós devemos buscar essa unidade. Então, se Jesus deixou na palavra que precisou de pessoas para orar junto com ele,
porque você está ficando sem pedir uma ajuda, né? Sem recorrer. Mesmo melhorando, ele precisou de um socorro. Então não tem nenhum problema de precisar de um socorro. O que não pode, amados, a gente depender exclusivamente das pessoas. A única dependência nossa exclusiva é do Senhor. Mas nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos da igreja, nós precisamos estar juntos para avançar a cada dia. E também tem uma outra palavra, né, onde Paulo, né, também ele pede ajuda, ele pede oração, e está lá no 2 Tessalonicenses. Abra aí a sua Bíblia, vamos ver o que diz aqui. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, Paulo, ele também está pedindo aos irmãos que orem. Ele também está pedindo aos irmãos que interceda por ele, pelo ministério dele, para que essas perseguições não cheguem até ele. Então, amados, nós vemos claramente que não tem problema nenhum de nós termos a unidade, de nós nos juntarmos, nos associarmos com pessoas que estão disponíveis para nos ajudar e nos fortalecer, amados. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Então, se esses homens, né, poderosos em Deus precisaram, nós também precisamos. Então, nós precisamos entender também, amados, que unidade é algo de Deus. Nós vemos desde o início da palavra, né, lá nos primeiros versículos, no capítulo 1, no versículo 2, abra aí a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Aleluia. A Bíblia diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então isso nos traz o entendimento que unidade é algo estabelecido desde o princípio por Deus. Porque ele, desde o princípio, a Bíblia diz que ele criou céus e terra. E no versículo 2 diz que estava sem forma e vazia. Mas a Bíblia não relata que ele fez sozinho. Estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, ou seja, estava ali, conectado com Deus, esperando uma ordem de Deus, esperando uma palavra de Deus. E quando ele disse, amados, haja luz, né, o próprio Espírito de Deus agiu ali. E o próprio Deus, e o próprio Jesus também agiu, porque ele é a palavra. Então nós vemos que existe a unidade desde o princípio. Desde o princípio Deus estabeleceu dessa maneira para que eu e você entendamos que precisamos uns dos outros. Que juntos nós somos muito mais fortes. Que você não precisa estar passando por alguma dificuldade sozinho, se entristecendo sozinho e muitas vezes se isolando, porque a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Mas nós somos feitos, amados, para andar em unidade, para andar um cooperando com o outro, para andar um ajudando ao outro. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você abra também a sua Bíblia lá em Eclesiastes. Aleluia. Deus é bom e nós vamos crescer cada dia mais, nós vamos entender que nós fazemos parte de um corpo e como parte de um corpo nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós juntos nós vamos muito mais longe.
né? E entendermos, amados, que por sermos parte de um corpo, nós somos seres diferentes uns dos outros. E é justamente essa diferença que torna o corpo completo, que torna o corpo mais eficaz. Porque o que eu não tenho, você tem. O que você tem, eu não tenho. Quando a gente se junta, a gente se torna mais forte. A gente se torna mais eficaz no que nós precisamos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, em Eclesiastes, no capítulo 4. Aleluia. No versículo 9, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, amados, a Bíblia deixa muito claro que é melhor sermos 2 do que sermos 1. É bem verdade que na nossa caminhada existem situações que se eu não tiver alguém para me levantar, que se eu não tiver alguém para me ajudar, até mesmo uma palavra de conforto que alguém dá, um sorriso que alguém dá, amados, tudo isso faz diferença. Por quê? Porque nós fomos feitos para estarmos juntos no mesmo propósito. E quando nós falamos juntos no mesmo propósito, nem sempre precisa ser fisicamente. Porque nós vivemos e fazemos parte de um reino que é espiritual. Então, se você orar na sua casa e eu orar na minha casa, mas essa oração tiver unidade, tiver o mesmo propósito, como a Bíblia diz, o que 2 ligarem na terra, será ligado nos céus. Então a Bíblia nos garante, se mesmo que eu esteja fisicamente distante, se eu tiver o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo objetivo, e eu lançar, mesmo que em ambientes separados, a mesma palavra, essa palavra vai causar um efeito na sua vida e na minha vida, e esse propósito vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Então seremos muito mais fortes se estivermos juntos, se estivermos caminhando juntos. E pode ser, amados, que hoje você esteja aí na sua casa e esteja dizendo assim: eu estou precisando de uma palavra. Sabe, algumas vezes, quando eu precisei de uma palavra da parte do Senhor, e eu disse: Pai, eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de alguém que me fale alguma coisa. Eu não estou com a minha alma muito forte nesse momento. E sabe o que o Espírito ministrou ao meu coração? Ele fez assim: ligue para tal pessoa e dê uma palavra. Eu disse: Pai, como assim? Eu estou precisando da palavra e o Senhor manda eu ligar para tal pessoa e dar uma palavra, mas o que eu vou falar para essa pessoa? E sabe, amados, no momento que eu peguei o telefone e liguei para essa pessoa, veio a inspiração de dentro para falar exatamente o que essa pessoa precisava. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fui extremamente edificada, consolada, levantada naquele momento. Por quê? Porque nós somos um em Cristo. Nós somos o mesmo corpo. Quando um se alegra, o outro se alegra. Então, o fato dessa pessoa receber a palavra, dela se alegrar e dela dizer assim: Adriana, era exatamente o que eu precisava ouvir. No momento que ela diz isso, vem dentro de mim: Pai, muito obrigada, porque eu pude alcançar alguém. Amados, nesse momento, algo acontece dentro de mim. A palavra, ela é viva e é eficaz. E ela trabalha ao meu favor e ao seu favor. Então, muitas vezes, quando você tiver vontade de ficar quietinho, sozinho, esperando que algo aconteça, não espere, amados. Faça acontecer. Porque a fé, ela tem uma ação. A fé, ela se posiciona. E nós, quando edificamos, quando servimos aos outros, amados, nós somos grandemente acrescentados. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E eu quero também que você vá lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Aleluia. Deus é bom.
E nós vamos avançar a cada dia, independente de, porque nós temos a palavra que é poderosa para transformar todas as coisas. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se nós cremos, é possível. Se nós cremos, nós nos levantamos. Se nós cremos, eu não vou ficar olhando a minha necessidade, mas eu vou focar na necessidade de alguém. E quando essa necessidade da outra pessoa for suprida, eu sou alcançada. Eu sou levantada. Eu sou fortalecida. Amém? Aleluia. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Versículo 12 diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Amados, aqui fala que Moisés, existia uma batalha em Moisés como líder. A Bíblia relata que todas as vezes que ele levantava as mãos em adoração, em dizer: Pai, nós dependemos de Ti, Senhor, o Senhor está na frente. Amados, às vezes a circunstância está vindo, você está vendo, mas em vez de você abrir a sua boca para questionar, para murmurar, levante suas mãos, engrandeça ao Senhor, porque mãos rendidas é o maior nível de adoração que nós podemos dar hoje ao nosso Deus. Então diz que quando ele estava com as mãos rendidas, levantadas ao Senhor, Josué, rompia, ganhava, mas todas as vezes que as mãos baixavam, eles perdiam. E aí, amados, as mãos de Moisés, a Bíblia relata que elas eram pesadas, ou seja, cansava. Talvez você esteja nessa manhã cansado de alguma circunstância, de alguma situação que possa estar lhe afligindo. E a Bíblia que relata que ele contou com 2 homens de Deus para sustentar as mãos dele até que a batalha fosse vencida. Então a Bíblia a todo momento ela relata pessoas de referência, amados, como Jesus, como Paulo, como Moisés agora, pessoas que eram capacitadas por Deus, mas que precisaram, amados, contar com a ajuda, com a cooperação da unidade, com a cooperação do corpo, com a cooperação de pessoas que poderiam sustentá-los, fortalecê-los, consolá-los naquele momento. E no momento que eles fizeram isso e sustentaram, amados, ele venceu. Então, se você se encontra dessa maneira, não fique sozinho, não baixe suas mãos, levante suas mãos. E se tiver difícil, se tiver pesado, se você estiver cansado, busque a unidade com o corpo de Cristo. Nós estamos aqui, amados, como igreja do Senhor, para cooperar, para nos ajudarmos, para nos fortalecermos. Aleluia. Então, nosso desejo é que você, é que eu, é que nós, como igreja, possamos, nesse tempo que não estamos juntos fisicamente, possamos nos fortalecer nessa unidade, possamos nos firmar nessa unidade, possamos cooperar com pessoas, mas também receber cooperação. Jesus dizia assim que é melhor dar do que receber. E à medida que nós damos, à medida que nós plantamos, amados, não tem como não voltar para as nossas mãos. E sempre volta a abundância.
Porque Deus é um Deus abundante para nos suprir a cada dia. Amém? Glória a Deus. E esse suprimento, amados, não é apenas um suprimento material, mas um suprimento espiritual, um suprimento na sua alma, refrigério, descanso. Tudo isso o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Nós vemos, amados, lá em Atos, no capítulo 2, que fala da igreja primitiva. E a Bíblia é tão clara, né? A unidade que havia. Por que essa igreja cresceu? Por que a igreja avançou? Por conta da unidade. Existia a unidade. Eles tinham tudo em comum. Eles dividiam com as pessoas. E, amados, não é só uma divisão de material, do que eu tenho, do que você tem. Mas eles, a Bíblia diz aqui no versículo Atos 2:42, que eles perseveraram. Existia uma perseverança, existia uma posição que eles tomaram. E diz que eles perseveravam na doutrina. Ou seja, eles perseveravam na palavra. Eles não abriam mão da palavra. E eles perseveravam na comunhão. Amados, a comunhão, muitas vezes, não é só a comunhão quando a gente se encontra na igreja. Não, a comunhão pode haver de tantas formas. Às vezes você está em casa, você está lá quietinho, ou você está orando, e Deus traz no seu espírito alguém. E você liga para aquela pessoa e você conversa. E você tem aquela comunhão com ela. Então há uma perseverança na palavra, na doutrina, na comunhão. E a Bíblia também diz que eles perseveravam no partir do pão, ou seja, no que eles tinham de material, no que eles tinham de necessidades, né, de bens, mas também eles perseveravam na oração. Sabe, amados, é um tempo da igreja perseverar na oração, de eu e você se posicionar e orarmos, crermos que Deus é um Deus que ouve a oração do justo, que ouve a minha oração, que ouve a sua oração, que não nos deixa, não nos abandona. Então, como a igreja primitiva, ela avançou, ela cresceu? Por conta da unidade. Porque eles tinham e tudo em comum, eles perseveravam em todos esses pilares da palavra. Aleluia! Isso traz luz para mim e para você. Como esses homens precisaram uns dos outros. E como a igreja foi estabelecida aqui na terra nessa unidade. Amém? Deus é bom, glória a Deus. E aí eu quero que você vá lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Você está com a sua Bíblia, não está? Irmão, Deus está vendo. Eu posso não estar vendo, mas Deus está vendo se você está abrindo a sua Bíblia e está lendo, viu? A palavra de Deus, né, quando a gente lê, quando a gente confere o que está escrito, é excelente, amados. Então, abra a sua Bíblia, pegue lá, ou então abra no seu celular, mas se exponha a essa palavra. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, aleluia, glória a Deus, porque Deus é bom. A partir do versículo 12, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. No versículo 18, ele diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, Deus, Ele formou eu e você, nós somos únicos. Nós temos uma essência única, cada pessoa, né? Fazer como na ministração da escola bíblica passada, que Cláudia estava ministrando, e aí ela disse: Adriana, mas eu queria ser assim mais centrada como você. Eu digo: minha irmã, você é desse jeito, eu sou desse jeito que eu sou. Então, cada um, amados, tem uma formatação, tem uma unção diferente, tem algo da parte de Deus que vai o quê? Acrescentar no corpo de Cristo, que vai o quê? Fortalecer o corpo de Cristo, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. E a Bíblia diz que Deus fez conforme a aprovação dele. Então, se ele te fez mais extravagante, se ele te fez mais tímido,
Amados, aceita quem você é. Deixa a palavra de Deus moldar o seu caráter e flua na unção que Deus te chamou. Porque grandes coisas faz o Senhor por mim e por você, quando nós assumimos a essência do que Deus nos chamou para fazer aqui nessa terra. Amém? Então deixa de fugir do que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus. Então nós somos um corpo. Aleluia. No versículo 20 diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, amados, se nós somos um só corpo, e se nós pensarmos num corpo humano, o que é que acontece? Se o dedo mindinho, ele passa por uma dificuldade, vamos dizer que fez um calo, né, no seu dedo, o seu corpo todo sente. Então, se alguém não está bem no corpo, se alguma parte do corpo não está bem, amados, então o corpo não vai alcançar com excelência o que está proposto para ele. Por isso que Deus fez a igreja como um corpo. Porque se eu estiver bem, se você estiver bem, e se eu e você nos posicionarmos para ajudar aquelas pessoas do corpo que não estão tão bem, amados, tudo vai ficar bem e o corpo vai avançar cada dia mais. Então não tem justificativa para mim e para você. Porque, eu sou assim, porque eu sou assado. Não, nós fazemos parte de um corpo, nós temos um único propósito, nós podemos andar em unidade e nós podemos chegar muito mais longe do que onde nós temos chegado, como igreja de Cristo, como filhos de Deus, como aqueles que sabem o Pai que tem. Amém? Aleluia. Deus é bom. E lá em 1 Pedro, eu quero que você vá lá em 1 Pedro. Aleluia. Deus é bom demais. 1 Pedro, no capítulo 4. A partir do versículo 10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a Bíblia diz, amados, que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom. Eu recebi um dom, você recebeu um dom. O que é um dom? Um presente, uma capacidade, uma habilidade que Deus colocou na minha vida e na sua vida. E a Bíblia diz que essa capacidade, essa habilidade foi colocada com um propósito. E qual é o propósito? Servir. Qual é o propósito? Ajudar. Qual é o propósito? Estar à disposição. E a Bíblia garante, amados, serva uns aos outros com o dom que você recebeu, segundo a multiforme graça. Né? Então, assim, Deus é um Deus de multiformas, de muitas coisas diferentes. Por isso que nós somos tantos bilhões, trilhões de pessoas, mas cada um tem uma digital, cada um tem uma forma diferente, cada um tem uma fisionomia diferente, cada um tem um detalhe diferente. Cada um, amados, tem uma habilidade diferente para servir ao corpo de Cristo. Então, nós devemos servir a esse corpo com o que... Mas você vai escutar de novo, porque você vai refletir novamente sobre ela. Que diz assim, é uma historinha que aconteceu em uma marcenaria. Eu gosto demais dessa história, porque ela reflete exatamente que nós somos um corpo, mas que nós somos seres diferentes. Mas apesar de sermos diferentes, nós podemos andar em unidade. Ou seja, com um único propósito. E diz que essa história aconteceu numa marcenaria. Que estava vendo lá, houve uma reunião das ferramentas. E elas queriam saber quem era mais importante. Né? Então, elas se reuniram lá para analisar quem era mais importante. E aí, amados, quando nós fazemos isso, começam os julgamentos e as comparações.
Cuidado com o julgamento. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para levantar, nós somos chamados para sustentar, nós somos chamados para estar juntos, nós somos chamados, amados, para suportar as pessoas, para levantar as pessoas. O julgamento não nos pertence. Então, nessa reunião, eles começaram a analisar quem era mais importante, começaram a julgar e começaram a comparar. Nunca, entenda uma coisa, nunca se compare com alguém. Se você se comparar com alguém que é muito superior em conhecimento, vamos dizer, você vai se sentir muito pequeno. Mas se você também for se comparar com alguém que está começando agora, você talvez se ache muito grande. Não, amados, você e eu não fomos chamados para se comparar, nós somos seres únicos, capacitados, instruídos por Deus. Claro que quando nós olhamos para um homem ou uma mulher de Deus, ungido, cheio da palavra, cheio do Espírito, não tem problema nenhum de eu desejar o que aquela pessoa tem. Mas procura saber o que aquela pessoa faz. E procura fazer também, amados, porque o conhecimento da palavra, a unção de Deus vem pela exposição à presença. Não tem outra forma. Não cai simplesmente em cima da pessoa. Quanto mais nós nos expomos à palavra, quanto mais nós suportamos uns aos outros, quanto mais nós oramos, quanto mais nós congregamos, quanto mais nós servimos ao Senhor com os nossos dons, mais o Senhor acrescenta. Então, se você deseja ser acrescido, se eu desejo ser acrescido, amados, eu devo aprender com essas pessoas. Amém. Aleluia. E diz que nessa reunião, o martelo, ele fazia muito barulho e vivia dando golpes fortes. Então as ferramentas começaram a avaliar que o martelo fazia muita zoada. Você conhece alguém que faz zoada? Ou você é uma pessoa que gosta de fazer zoada? Olha só, vai aí refletindo. Aí diz que o parafuso era aquela pessoa que dava muitas voltas, né, a ferramenta, mas ficava quieto, não falava nada, ficava na dele. Tinha também a lixa. A lixa ela era áspera, ela vivia causando atrito, ela vivia, né, tirando, né, as crecas dos móveis. E tinha também o metro. E o metro, amados, ele se achava perfeito, vivia medindo todo mundo, vivia medindo o mundo todo. E estava nessa discussão, quem era mais importante, se comparando com o outro, dizendo, o meu trabalho é melhor. E de repente o marceneiro chegou. E ele chega e começa a trabalhar com todas as ferramentas. Começa a usar todas as ferramentas. E, amados, ele faz um móvel, né? Um móvel útil e único. Sabe, queridos, todos nós temos virtudes e todos nós temos defeitos. Todos nós precisamos melhorar em algumas coisas. Mas todos nós também temos um dom, temos habilidades, temos capacidades dadas por Deus. E se nós estivermos juntos, ou seja, cada ferramenta dessa fez algo para que esse móvel fosse útil e ficasse perfeito. Né? Então, se nós nos deixarmos sermos usados da minha forma, da maneira que Deus me chamou, com o dom que Ele colocou dentro de mim. Você já imaginou aonde a igreja pode chegar em unidade? Aonde eu e você podemos chegar se nós entendermos que João é diferente de mim, que Maria é diferente de mim, que eu tenho algo que eles não têm, que você tem algo que eu não tenho. Mas se nós andarmos em unidade, se nós nos juntarmos, se nós fortalecermos uns aos outros, nós vamos trazer para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, algo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então não fica aí se perguntando a respeito de que ferramenta eu sou. Olha para você
olha para dentro de você e entenda, existe um dom, existe uma habilidade, existe uma capacidade. E que se eu me juntar com alguém que tem outra habilidade, que é diferente de mim, ele vai me acrescentar e eu vou acrescentar nele. E nós vamos ser melhores, nós vamos ser mais fortes, nós vamos muito mais longes. Amém? Glória a Deus. E eu tenho, né, como você está, muitos nós estamos em casa, né? Alguns trabalhando em home office, como eu, mas alguns outros nem tanto. Mas eu tenho um desafio para lhe passar durante essa semana, né? Um desafio que vai mexer com você. Então, eu quero que você abra primeiro a sua Bíblia em Salmos 133, no versículo 1. Aleluia. Deus é bom. E nós vamos continuar avançando e crescendo, porque o nosso Pai tem cuidado de nós de uma maneira surpreendente. Salmos 133, no versículo 1 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E a Bíblia diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a Bíblia diz que é bom, que é agradável que os irmãos andem em união, andem em unidade. E quando nós andamos em união, em unidade, há uma bênção que é derramada. Então, o desafio que eu vou fazer para você que está me assistindo, não olhe para a direita, nem para a esquerda, é para você. O desafio é o seguinte: você vai entrar em contato por telefone com pelo menos uma pessoa da igreja a cada dia da semana. Então, hoje é domingo. Então, na segunda-feira você entra em contato com uma pessoa, na terça com outra, na quarta com outra, na quinta com outra, na sexta com outra e no sábado com outra pessoa. Adriana, eu vou dizer o quê? Você vai se mostrar como corpo, disponível. Você vai perguntar: meu irmão, minha irmã, como é que você está? Você está bem? Eu te liguei para saber como é que você está, para te dar uma palavra de conforto, para orar pela sua vida. Você tem algum pedido de oração específico? Mas eu vou dizer uma coisa: a sua semana, entenda uma coisa, a sua semana ela vai ser diferente. Porque a Bíblia garante para mim e para você que onde há unidade, Deus libera a bênção. E essa unidade, essa conexão que eu e você vamos fazer com essas pessoas, de nos colocarmos à disposição para ser um canal de bênção para essas pessoas, vai fazer muita diferença. Se prepare para uma semana de bênção. Para uma semana de coisas vão ser mudadas e acrescentadas na sua vida. Por quê? Porque se você der, você vai receber. Porque se você acrescentar, se você plantar, se eu e você plantar, nós vamos colher. Então, você entendeu bem direitinho o desafio? Você vai, a partir de segunda-feira, de amanhã, você vai orar, dizer: Pai, quem é que eu posso orar? Quem é que eu posso ligar nessa segunda-feira? E Deus vai trazer uma pessoa no seu coração. E você vai ligar para ela e vai dizer: meu irmão, minha irmã, como é que você está? Deixa eu orar por você, você está precisando de alguma coisa. Mas lhe garanto, quando eu e você, que estamos ouvindo essa palavra, quando alguém liga para a gente, apresenta para a gente um cuidado com as nossas vidas, procura saber como eu e você está, a gente não se alegra?
A gente não fica animado, pronto. Você e eu vamos proporcionar para essa pessoa essa alegria, para que ela se sinta cuidada, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta envolvida no corpo de Cristo. Por quê, amados? Porque é dessa maneira que a bênção é liberada de maneira poderosa nas nossas vidas, nos unindo, suportando, sustentando, ajudando, nos mostrando disponíveis para servir com os nossos dons, com os nossos talentos. E se você está pensando, mas eu não sei o que eu vou falar, não se preocupa não. Quando você ligar e abrir a sua boca, o próprio Espírito de Deus vai colocar as palavras certas na sua boca e você vai se surpreender. A fé, ela tem uma ação. Então, simplesmente obedeça. Simplesmente toma uma posição e deixa que o próprio Espírito de Deus, que é o nosso ajudador, possa te ajudar nesse propósito dessa semana. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu creio, amados, que nós somos acrescentados nessa manhã. Eu creio que eu e você, nós não vamos mais ficar naquela posição de esperar, mas de tomar uma posição de ser um ajudador do corpo de Cristo, de estar junto uns com os outros no serviço do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você está aí sentado na sua casa, se você está por aí andando na varanda, você está escutando essa palavra, você está escutando a palavra que liberta, a palavra que traz as nossas vidas para uma posição melhor. Porque quando o homem diz não, quando o homem diz que não tem mais jeito, existe um Deus que é todo poderoso, que pode resolver. Nós servimos a um Deus de milagre, amados. Então, se você está aí me escutando nessa manhã, mesmo um pouco distante ou um pouco distraído, essa palavra agora é para você. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para fazer parte de um reino de paz, de alegria. Um reino que pode transformar a sua vida para a eternidade, não só nessa vida presente, mas eternamente. Então, se você está aí e deseja fazer uma aliança com o Senhor, deseja dizer para Ele que você cansou de andar sozinho, que você precisa dEle para estar junto contigo e precisa estar em unidade com o corpo de Cristo, que é aqueles que confessam o Senhor. Eu quero que você, nesse momento, Ele está falando no seu coração, que você feche seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a vida dessa pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra. E eu creio que o teu Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está falando com ele nesse momento. E eu creio, Pai, que ele nesse momento vai sentir o desejo no coração dele de te aceitar como o Senhor e Salvador da vida dele. Então, nesse momento, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você diga assim comigo: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu desisto de andar na minha força e na minha capacidade. E eu entrego a minha vida para o Senhor nesse momento, para que o Senhor possa fazer conforme está no seu coração. Então diga assim, vou falar um pouco mais lento. Diga assim: Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu abro mão de andar na minha força e na minha capacidade. E eu decido hoje entregar a minha vida ao Senhor. Se você fez essa oração nesse momento, eu quero declarar sobre a sua vida que está tendo uma festa no céu, porque você resolveu reconhecer que existe um Deus que pode todas as coisas. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você vai avançar, que você vai crescer. Então, essa pessoa que está do seu lado, essa sua família,
né? Dá um abraço nele, se fortalece no Senhor. Amém? Glória a Deus. E se você está aí em casa, está sentindo alguma dor, está com alguma enfermidade, não está bem, eu quero que você se levante nesse momento, para que eu possa orar por você. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela tem autoridade para desfazer toda e qualquer obra de Satanás. E, amados, nós sabemos que doença não vem de Deus. Doença não é um projeto de Deus para a vida do homem. Então, na autoridade que há no nome de Jesus, eu peço que você agora coloque a mão aonde está doendo. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro toda dor cessando. Todo e qualquer inconveniente cessando agora em nome de Jesus. Eu declaro cura do fio de cabelo à planta dos pés. E eu creio em nome de Jesus, no poder de Deus, na unção de Deus tocando o seu corpo nesse exato momento. E te levantando, te erguendo, para que você e eu possamos saber que Deus é um Deus de milagre. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele não mudou. Amém? Então, glória a Deus, amados. Foi uma bênção estarmos juntos mais uma vez nessa manhã, compartilhando da palavra que mostrou para mim e para você que não tem problema nenhum de nós, quando estivermos precisando de um socorro, de uma ajuda, de nós buscarmos no corpo de Cristo uma palavra, né? Nós buscarmos, amados, nós devemos ser aqueles que está disponível. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha debaixo da mão potente do Senhor, ao seu tempo, Ele exalta. Então, busca o Senhor, busca a unidade com o corpo de Cristo, liga para o seu irmão durante essa semana e depois você vai entender e vai poder contar o que Deus fez durante essa semana na sua vida, por conta do posicionamento de ser um canal de bênção na vida do seu irmão. Então, que você tenha um domingo tremendamente abençoado. Não esqueça que às 18 horas nós nos encontramos. Arruma aí as coisas, descansa um pouquinho à tarde, mas esteja 18 horas em ponto para ouvir uma palavra que vai continuar edificando a sua vida e a minha vida. Então, fica na paz. Um beijo no seu coração, no nome de Jesus. Amém. Ana, deixa eu descer. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, finalizando a nossa escola bíblica dominical, vamos para esse segundo momento do culto, onde nós iremos ouvir uma breve palavra sobre dízimo e oferta. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, no versículo 6, onde diz: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. No 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Amém, queridos? Então, nós já sabemos que o dízimo é a décima parte, né, de tudo aquilo que chega às nossas mãos. Então, o dízimo, como diz a palavra, é santo ao Senhor. Então, você e eu devemos o quê? Devolver a décima parte que cabe a Deus. Amém, queridos? Sobre oferta, volte aí para Marcos, capítulo 12, no versículo 41. E aqui tem como título a oferta da viúva pobre. 41 diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro,
observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. No 42, vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, ou seja, Jesus chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, amados, nós vimos que o dízimo é santo e nós sabemos que é a 10ª parte e a gente deposita, a gente devolve, a gente traz para a casa do tesouro, ou seja, para a igreja, o lugar onde você congrega. E é importante a gente preservar esse princípio. Não estamos congregando por um breve tempo, logo nós retornaremos, mas nós temos aqui a nossa conta, né, da igreja, onde você pode fazer a sua transferência e você depositar o seu dízimo e a sua oferta. Mas sabe que Jesus, ele observava, e não é diferente, sabe que Jesus continua observando? Jesus continua observando a maneira, a forma que a gente traz o nosso dízimo e a nossa oferta. Sabe, amado, que isso é algo precioso. Deus deixou para mim e para você praticarmos, porque tem um resultado, amado, duradouro. Porque aqui nós vimos que Jesus, ele observava e ele viu que os escribas, eles depositavam de uma maneira que estava sobrando. Então, eles depositavam muito e muito dinheiro. E Jesus, ele ressaltou para os seus discípulos, querendo, né, mostrar para eles que não é o muito que você dá, mas é a maneira que você dá. Qual a maneira que Deus quer que eu e você venhamos devolver o dízimo e venhamos depositar a nossa oferta? Da maneira correta, amada. Algo que Ele mesmo depositou no nosso coração. A forma que a gente traz o dízimo, a forma que a gente deposita nossas ofertas é que vai fazer toda a diferença. Sabe que hoje Jesus, ele não espera mais que a gente dê da nossa pobreza, como a viúva deu e deixou para nós o exemplo, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela estava em uma condição de pobreza, de falta, de escassez, de miséria. Mas nós, quando nós chegamos a Cristo, amado, toda essa condição, ela sai das nossas vidas. E nós temos condição de dar do coração, da riqueza, tirar do nosso bom depósito, do nosso tesouro, porque nós temos princípios e nós valorizamos esse princípio. Nós entendemos que em Cristo Jesus nós podemos e nós temos nele e nós podemos separar com honra, com muito prazer e alegria a nossa oferta. Nós podemos trazer o nosso dízimo e depositar no altar. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus, que está no céu, Ele está vendo. É Ele que vive, é Ele que recebe o nosso dízimo. E é nessa condição que nós, como filhos de Deus, como igreja gloriosa, é nessa condição de dar para o nosso Senhor com amor, porque Jesus, ele observa a forma que a gente dá. Então, deposite o seu dízimo e a sua oferta, no caso, na conta da igreja. Se você não tem conta, não tem acesso, né, uma conta, você pode passar aqui na igreja. Nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia. Nós estaremos aqui com pessoas na igreja, onde você vai trazer a sua oferta e o seu dízimo. E a Bíblia diz, amado, que aquele de quem se testifica que vive, que Jesus recebe o meu dízimo e a minha oferta, o seu dízimo e a sua oferta. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Você que está com o seu dízimo, a sua oferta, se você ainda não fez ou vai fazer, coloque agora diante do Senhor e nós vamos dar graças ao Senhor. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus,
O Senhor, Pai, que observa, o Senhor que vê a condição, a forma e a maneira, Pai, a qual nós trazemos, a qual nós separamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor que conhece o nosso coração, Pai. O Senhor que sonde o coração dos teus filhos nesse momento. E o Senhor, Pai, que é um Deus bom, que é um Pai bom, que é um Deus provedor, Pai, faça prosperar a semente de cada um. Nesta manhã, nós declaramos, Pai, que a sua palavra ela é viva e eficaz e ela vai fazer prosperar a nossa sementeira, porque está escrito e é dessa maneira que nós cremos, porque nós somos ensinados pelo Senhor. Nós somos fundamentados nesses princípios e nós não abrimos mão. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é fiel para fazer cumprir, para fazer valer a sua palavra. E é desta maneira que nós te damos graça. E eu declaro os meus irmãos prosperando, nada faltando às suas casas, nada faltando aos seus lares, em nome de Jesus. Em tempo onde o mundo passa por tribulação, dificuldade, há provisão na casa do justo, porque a sua palavra diz: nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, obrigada, Pai, porque a sua palavra, ela é segurança e ela nos consola e ela nos conforta, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Seja abençoado o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos e queridas. Então fiquem na paz, até mais tarde, logo mais à noite nós estaremos nos reunindo. E eu gostaria de chamar o pastor Eliseu para que ele possa estar nos abençoando com a bênção pastoral, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos com saudade, mas sabemos que é um tempo, é muito passageiro, esse tempo que nós estamos separados, ok, queridos? Separados no corpo, presencialmente, mas nós estamos em espírito juntos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Deus abençoe, queridos, e até mais tarde, às 18 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus.